E lá vamos nós tomar porrada no YouTube porque a gente é sincero, porque a gente fala a verdade, a gente não fica, sei lá, fazendo demagogia. E vamos nessa, né? Bom, vamos falar hoje sobre palavras grandes no YouTube, né? Não use a palavra correta, porque senão esse vídeo é desmonetizado. E como lidamos com essa situação aqui em casa, eu peço com toda a veemência do meu ser que você assista esse vídeo até o final, para compreender aonde queremos chegar, ok? Ok. Tá bom. Como começar um assunto tão delicado desse, não é mesmo? Então, porque a gente tá falando, a gente tá falando de uma coisa que é um tabuzão, né? E a gente sabe que tem que ter um pouco de cautela para falar disso, mas, enfim, a gente vai tentar ser o mais claro possível, até porque dissecar detalhes do que a gente realmente pensa, e de como a gente pensa, e de como o teatro ensinou isso pra gente também, que é esse o objetivo desses vídeos, né? Exato. Então vamos lá a esse vídeo que a gente vai tomar porrada. Ai, ai, ai. O que são palavras grandes, né? São ofensas, ok? Vamos partir dessa premissa primeiro. São ofensas geralmente utilizadas, né? Como a gente não quer que crianças utilizem as palavras grandes, como ofensa, ok? Vamos partir dessa premissa aí pra gente entender a coisa toda, tá? Tem uma atriz, Marília Pêra, que ela diz que um ator é capaz de dizer a mesma frase de mesma palavra, aliás, a mesma palavra, compreenda, palavra, de 1000 formas diferentes, quando ele é um ator já preparado, pronto, ou qualquer coisa do gênero. Não foi a Fernanda Montenegro, tá? Todo mundo joga pra... A gente ama a Fernanda, né? Não, Fernanda é minha rainha, minha deusa, minha Fernanda vida. É vida, mas essa frase é de Marília, que também é uma deusa, rainha maravilhosa. E o que a gente, partindo dessa premissa e também usando um pouco, né, de compreensão, aí não é nem tanto teatro, mas sim compreensão de texto, que eu acho que o que diferencia um bom ator de um péssimo ator, tá? Ou de um ator mediano, é que os bons atores, eles têm uma compreensão um pouco mais extensiva, mais complexa, mais aberta das palavras que são ditas num texto, tá? Ser ator, na verdade, nada mais é do que você decorar um texto e traduzir esse texto com intenção. E a intenção, você escolhe qual a intenção dá. Então você pensa em como falar cada palavra daquele texto, né? Não é uma coisa que é improvisada na hora. Você escolhe como, você ensaia como, e a reação do outro com a resposta também vai te incentivando a desenhar as frases, né? Bom, tendo colocado isso, a gente é muito treinado, realmente muito treinado em compreender as palavras, tá? E como elas são ditas, enfim. Eu acho que isso se expressa aqui no canal quando uma coisa que é muito cotidiana acontece, quando vocês viram pra gente e falam assim, nossa, vocês conseguem falar de coisas absolutamente, como é que se fala, difíceis de uma forma leve, de uma forma tranquila e tudo mais. E o que é isso se não a gente saber simplesmente o que significa e como colocar cada palavra, né? Então, quando a gente fala sobre palavrão, e eu acho que um gatilho que aconteceu pessoal, eu vou falar de mim, tá? E não é nem tanto da Gabi, mas é assim, eu cresci numa casa de, imagina, 6 pessoas, numa casa pequena, né? Onde se gritava muito, né? Onde se falava muito alto, somos uma família que falamos muito alto e falamos muito palavrão. Pai, mãe, é o núcleo familiar. Mas não é o seu núcleo, eu também falo muito palavrão. Fala muito palavrão, E aí o que acontece? Um belo dia estou lá com uma Manu pequenininha, bem pequenininha, e aí eu soltei uma palavra grande ali numa conversa. E automaticamente eu ouvi da minha mãe, não fala isso na frente da criança. Mas assim, eu tive uma síncope de risada, porque aquilo expressou pra mim como é que se fala? Eu não sei se uma hipocrisia e tudo mais, porque, entende? Eu cresci num meio em que eu cresci com as pessoas falando palavrão o tempo todo em volta de mim, certo? E aí a gente começou, eu, por exemplo, comecei a questionar muito isso, né? Foi quando bateu na gente mesmo essa primeira conversa sobre esse tipo de palavreado dentro de casa. Porque a gente fala muito palavrão. E aliás,
tem várias pessoas que perguntam aqui pra gente, né? Nossa, quando vocês estão ao vivo e tal, vocês soltam muito palavrão e tal. A gente solta, porque... É vírgula pra gente. Porque isso volta pro poder da palavra. Aí vamos contextualizar. Vamos começar a chamar a coisinha certinha. Vamos lá. É o seguinte, qual é a história? A gente compreende que quando um palavrão ele serve para ofender a outra pessoa, né? Dando um exemplo, claro, eu vou colocar pi aqui, vai ter que ter um monte de pi nesse vídeo. Vamos falar... Vai tomar... Não, pode ser menos que isso, pode ser assim, mas que sabe, falando no meio de uma conversa, mas que é essa, sabe? Você está ofendendo a pessoa, nem é um palavrão muito grave, mas é um palavrão, né? Agora, quando a gente, por exemplo, toma um susto, né? Eita, aí ele não veio para ofender. Ele não veio com esse, sabe, com essa ofensa. E aliás, nessa mesma data, quando a gente revisitou isso, um outro grande diretor que a gente tem aqui no Brasil, que a gente não pode esquecer, que é o cara incrível de teatro, que é o chamado Jô Soares, ele falou que ele foi criado dessa forma, né? Em que na casa dele se dizia muito palavrão, desde que não fosse para ofender, ok? Calma, a gente está estabelecendo regras aqui, vai devagar, tá bom, gente? Eu sei que a gente está falando uma coisa. Aqui em casa a gente fala palavrão, dentro do nosso convívio, desde que não seja para ofender o outro, ok? Certo? Usado como ofensa, ele automaticamente gera o quê? Uma consequência. Não, digo, no caso quando se acontecer, que nunca aconteceu, engraçado porque nunca aconteceu, da Manu ou a Nina usar um palavrão para ofender a irmã ou ofender a gente, alguma coisa do gênero, porque a gente não utiliza o palavrão nesse sentido de ofensa, então elas não têm elas não usam isso como regra, ok? Então, quando isso acontece, se isso acontecer, a gente já tem certo estabelecido entre a gente que toda, como é que se fala, atitude tem uma consequência, né? Então a gente trabalha aqui sobre esse bom e velho sistema de... E aí a consequência não é o que ela falou um palavrão, a consequência é ela ofendeu uma pessoa, e isso pra gente é o que a gente, é o nosso limite, entendeu? É onde a gente estabeleceu um limite de convivência mesmo dentro de casa. A gente tem que lembrar que você não precisa falar um palavrão pra ofender o outro. As crianças são muito espertas. Outro dia a Nina chegou aqui chorando, magoada. E ela falou, me xingaram lá fora. Aí eu falei, mas te xingaram de quê? Ela, de café com leite. Porque a forma que foi falado, sai esse café com leite, foi ofensivo, entendeu? Então, o palavrão em si não ofende. A forma que ele é falado é que pode ser ofensivo ou não. Por exemplo, você pode xingar uma pessoa falando linda, a palavra linda, né? Quantas vezes eu não vi, assim, mulheres direcionando... Nossa, querida, tão linda! O subtexto, que aí é uma outra técnica de ator, que assim, às vezes você falar uma coisa com outra intenção, que é o subtexto, às vezes é mais ofensivo do que a palavra em si. Então, o que a gente preza é isso. E você, nesse momento, deve estar se perguntando, tá, mas então as meninas escutam palavrão, falam palavrão dentro de casa, porque aí entra uma questão, né? Que é o seguinte, se eles falam palavrão, elas vão replicar. Sim, de fato, elas replicam. Mas é bem pouco, né? Mas é muito pouco. Eu ouço na rua de pais que proíbem palavrão em casa, eu ouço crianças falando muito mais palavrão do que elas. E aí é que entrou o grande lance, porque não é que a gente está falando de uma coisa que talvez dê certo, e por isso a gente está falando isso. Porque é justamente aí que entra a diferença. Muita gente vira pra gente aqui no nosso ciclo pessoal e fala assim, Thiago, Gabi, vocês falam palavrão pra Como é que vocês fazem para suas filhas serem tão educadas? A regra é muito simples. A gente estabeleceu que dentro de casa pode. Não é usual, não serve para ofender o outro, mas dentro de casa pode. Fora de casa não pode. Por quê? Porque assim se estabelece a sociedade. Na sociedade não é aceito crianças falando palavras que a sociedade impôs que são palavras ruins, entendeu? Mas não, até do ciclo... Do nosso ciclo, mas, mas estamos estabelecidos com uma sociedade. E as pessoas acham que crianças não podem falar o que elas falam. Mas eu acho muito louco, porque assim, as pessoas não ensinam as crianças
a não ofender o outro. Elas ensinam a não falar aquelas palavras. Mas assim, elas trocam, por exemplo, o que eu vejo muito, as pessoas substituindo. Então, esse filho de uma égua. Cara, ela tá ofendendo. Tá ofendendo, entendeu? Só não tá usando a palavra que é pré-estabelecida como a ofensa. Mas não é a palavra que ofende, você entende? Mas fora isso, também tem uma outra questão que é a seguinte. A gente sabe que você, por exemplo, pega você. Você no seu trabalho não é a mesma pessoa que você é em casa. Você no seu trabalho, numa escola, não é a mesma coisa que você é, sei lá, conversando com a sua esposa. São as tais máscaras sociais. Exato, são máscaras sociais. Isso a gente tem aprende, muito. E a gente aprende também no teatro que existem as máscaras sociais e a gente consegue perceber as máscaras sociais nossas e das pessoas que a gente convive também, né? E não é tabu também isso, todo mundo é assim. Exato. Só de ligar a câmera aqui, estamos colocando máscaras sociais. E voltando nessa questão da sociedade, imposição e tudo mais, eu acho que até nem precisa entrar nesse mérito de não se aceita que crianças sejam assim. Não, eu acho que elas desde cedo têm que compreender que em cada lugar que elas estiverem, existe uma regra. Por exemplo, ela tá na casa da vizinha, ela tá na casa da avó, ela não pode, elas sabem que não pode. E acredite, a Nina com 4 anos já sabe que não pode. Ela não pode se dirigir à avó utilizando palavras que sejam inadequadas. Por quê? Porque ela sabe que a avó vai ter, que não é a regra da casa da avó. Você entende? A avó vai se ofender com isso, Exato. Né? E tá tudo certo, que na nossa casa não é uma ofensa. Outro dia mesmo, a Manu deixou cair um pote de, eu acho que não era iogurte, não sei o quê. Aí ela olhou e falou, nossa, que cagada, né? Eu tô com coisa, mas eu vou colocar pia aqui. Mas ela deixou cair, ela pegou e virou e falou, nossa, que cagada. Aí quando ela falou isso, olha só como até a gente é mal treinado, né? Eu olhei pra ela com cara de... Foi a primeira vez que ela soltou um palavrão. Mas eu tinha estabelecido uma regra. Que poderia falar em casa. Não, e outra, foi uma reação que eu teria também. Exato, que a gente teve. A gente tomou um susto. Aí a gente tomou um susto. Aí eu peguei e pensei, não, peraí. A regra é que aqui em casa pode. Ela não ofendeu ninguém. Ela usou uma palavra inadequada, mas dentro do espaço que é permitido. Ela usou uma palavra para expressar realmente o que ela estava sentindo. Exato. E realmente foi uma... Exato. Espalhou pra tudo que era lado, encheu o tapete. Não existia a palavra melhor para isso. Exato. Na hora eu tomei um susto, ok? Mas depois percebi que ela estava certa. A gente parou e conversou sobre aquilo. Eu falei assim, olha filho, eu olhei daquele jeito, mas em casa pode. Você sabe que esse tipo de palavra não pode ser dita em tal lugar? Elas, claro papai, por isso que eu disse, porque eu estava em casa. Aliás, não. Tô contando a história errada. Ela virou pra mim, na hora que eu olhei pra ela virou pra mim e falou assim, eu tô em casa. É, verdade, eu lembro disso. Eu posso. Não foi assim? Foi. E é verdade, em casa pode, ok? E você entende como ela já percebeu a regra? E assim, gente, eu não tô falando porque é minha filha, não tô falando porque a gente acertou, ou talvez isso seja completamente errado. Como a gente sempre diz, a gente tá aqui aprendendo com o que a gente sabe, tentando transmitir pra elas. Com os nossos valores e com o que a gente acredita, entendeu? Não é uma questão do que a gente realmente vive isso. Pra gente seria uma hipocrisia a gente falar palavrão como a gente fala e proibir elas de falarem. Mas calma também, do jeito que a gente tá falando, parece que a gente só fala palavrão o dia inteiro dentro de casa. Não é isso, tá, gente? Mas a gente usa palavrão como uma coisa, inclusive, animada, sabe? É bom paca, sabe são coisas, né? É isso, são coisas assim. Nossa, isso é muito foda, sabe? Tipo... sabe, a gente usa palavras inadequadas dentro de casa. Tipo, pra expressar coisas boas, inclusive. Exato. Você entende que assim. Palavras são só palavras, entende? A gente parte desse princípio. Palavras são só palavras e depende de como elas podem ser usadas, tá? Bom, é assim que a gente tem lidado. E antes que alguém fale, não, tudo bem. E assim, gente. É uma questão nossa isso, tá? E eu sei que é bem particular. E eu sei que a gente
0,00000,1 da população. Mas o que a gente pretende com isso? Eu, pelo menos, tenho isso muito claro na minha cabeça. É fazer com que as minhas filhas compreendam que em cada lugar há uma regra, um comportamento, uma forma adequada de lidar com determinadas situações. Desde que elas não tentem ofender ninguém ou invadir o espaço do outro, não é se adequar, entende? Eu não quero que elas se moldem É tão complexo falar sobre isso, né? Porque, nossa, são muitas variáveis. É assim, eu quero que elas compreendam que há adequação e não restrição. São diferentes, são palavras, já que o que a gente está falando aqui não é sobre palavras grandes e sim sobre adequação das palavras. Há uma diferença entre você estar num ambiente social em que você é restringido, tolhido, punido, há uma diferença, e há uma diferença para a palavra adequação. É só você entender que você é um ser social e, de certa forma, a gente é obrigado, para conviver em sociedade de forma saudável, seguir regras. E fora elas compreenderem esse meio em que elas estão vivendo, a gente quer um ambiente em casa de liberdade verdadeira, sabe? Em que a gente possa, porque nesse caminho eu sinto que a gente construiu uma coisa muito legal com elas, me corrija se eu estiver exagerando, mas é assim, um lugar quase de confidência. Nossa, segurança total, elas podem falar o que elas quiserem, o que elas quiserem, como elas quiserem. A única coisa que é sobre fala aqui, que não é permitido em casa, é ofensa, e seja ela com que palavra for usada. Desde querida a alguma palavra grande, não importa. Não importa. Se for ofensivo, parou na hora, vamos conversar. Exatamente. Agora, tem um exercício que é muito legal fazer com as crianças, assim, é muito divertido também, vocês podem tentar em casa com seus filhos, sobrinhos, enteados, enfim, que é o exercício de línguas estrangeiras. Que é você fingir que está falando uma outra língua, qualquer outra língua. E aí você também vê... Também é chamado de exercício de blablação. Blablação. Você vê que assim, a forma que você age, a pessoa vai reagir de volta na intenção da fala. E não tem palavra nenhuma sendo dita. Vai fazer, a gente vai tentar se entender sem falar o português, sem falar a nossa língua, tá bom? Mas a gente vai tentar se entender, combinado? Runners? Necas? Não, very goodness. Goodness. Não, mas é que não. Atenção neste teste. Eu que mamãe. A cozinha, né? Nada. Você não marca? Nada. Nada? Nada? I really need this negócio. Nada. Good. Nada. Quando que secrete? Nada. Virituta pacatacaca. Tá vendo como tá mais na energia e na intenção do que na palavra provavelmente dita? Tipo, blá 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 blá. Você entende? E blá blá blá, blá blá blá. E por último, que eu acho que é uma das coisas que é o que menos me incomoda, mas que eu já percebi, como já disse antes, minha família fala muito palavrão, por exemplo, se meu irmão, minha irmã vem aqui e eles também têm a mesma conduta, as minhas filhas nunca falam, tem essa reação meio boba, sabe? Não tô julgando. Ele falou a palavra pi. Não pode. Sabe, tipo, não tem. Se elas estão na rua também, elas entra por aqui, sai por ali, entendeu? Não é uma palavra que marca, né? Elas não chegam em casa falando, olha, a pessoa falou não sei o que na rua, isso não acontece. E quando elas têm dúvida também a gente responde o que é. Enfim, a gente está tentando construir esse ambiente de liberdade, pelo menos quase 100% em casa, através desse conceito teatral mesmo, que é da compreensão verdadeira da palavra. Entendo que poucas pessoas devem aplicar isso. Por quê? Porque
não são pessoas que passam a vida estudando o valor da palavra como a gente, tá? Então é aí que a gente tem que se cuidar e tudo mais. A gente só tenta, de verdade, a gente chegou à conclusão de que a gente seria hipócrita se a gente... Hipócrita com a gente mesmo, sabe? Se a gente tentar ser... E a gente mudou a conduta, porque a gente já não fala mais tanto palavrão quando a gente falava quando a gente estava solteiro. Porque aqui, nossa, era uma metralhadora de palavrão mesmo. Aliás, de palavra grande, meu Deus. Enfim. Então a gente mudou um pouco isso. Desculpa eu ter falado bastante, mas aqui nesse vídeo, Gabi um pouco menos... Não, é que o Thiago realmente... Essa história, esse caminho do palavreado aqui em casa, a gente foi pensando junto, mas era muito forte pra ele mesmo. Era pessoal, era sabe? pessoal. Porque eu não gosto desse lugar do putz, pode qualquer coisa, pode ofender qualquer um. Não pode. Pra mim é uma coisa que assim, da minha personalidade. E eu entendo porque eu machuco as pessoas quando eu falo de forma irônica, quando eu falo de forma... e eu não uso um palavrão, uma ofensa. E eu sei disso e eu tento me melhorar, a Gabi vive me puxando a orelha com isso. E eu tento passar isso também para as minhas filhas, que o valor da palavra, ele pode ser pesado, mas ele também pode ser a coisa mais linda que a gente vive. É verdade. Saca? A palavra ela tem o poder de mudar vidas, inclusive, sabe? De incentivar pessoas, de elogiar pessoas. A gente tá indo por um caminho muito complicado no mundo, né? Então a gente cada dia que passa, a gente tá tentando pensar mais em como a gente pode usar a nossa palavra pra fazer o bem, entende? E não só... aquela palavra que chega naquele momento certo de carinho, sabe? Que faz diferença na sua vida. Todo mundo tem uma história com isso. Então é disso que a gente cuida, tá bom? Ô Mar, responde pra mim aqui rapidinho. Ó, palavrão. Você sabe o que são palavrões, filha? Sei. Só não posso falar. Exato, né? Porque na frente da câmera não pode. Qual é a regra aqui de casa sobre palavrões, filha? Não falar em frente das pessoas, só aqui em casa. Só dentro de casa pode falar palavrão. Mas não pode nunca usar palavrão para As pessoas. as pessoas, para ofender as pessoas, não é isso? Sim. É isso? Mamãe, Então, legal. O coração é assim, filha. Como é que é o coração? É sempre isso, né, filho? Coração. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar esse like maneiro, não esquece de compartilhar esse vídeo. Compartilhe, vamos levar essa discussão adiante, porque... vamos aprofundar essa discussão, sair do raso, assim, sabe, de é feio, é bonito, é errado, é certo. Vamos falar mais amplamente sobre isso, né? Exato, e eu acho que assim, se você tem uma criança que aparece com um palavrão em casa, o legal, de repente, e que esse vídeo sirva para isso, para a gente tentar levar uma compreensão para as crianças de que ofender o outro é pior. Você entende? Não, e se você também acredita no palavrão como ofensa mesmo, se você se sente ofendido quando alguém fala um palavrão pra você, explica isso pro seu filho, fala que te ofende. E, sabe, não que é certo ou errado, mas que te ofende. Eu acho que vai tocar muito mais a criança do que só você pode ou você não pode falar. Também acho, viu, gente? É só um achismo. Tenta ir, se der certo. Bom, cada um faz como quer com a sua família. Exatamente! Desde que seja para o caminho do bem, que é o que estamos tentando fazer aqui sempre. Beijo pra todo mundo, dá tchau. Tchau! Palhaçada.